A solenidade de hoje, com ela, concluímos o ano litúrgico. É como se fosse uma síntese de todo o mistério salvífico celebrado ao longo do ano. Começamos o ano com o Advento, como iremos fazer na semana que vem. Celebramos o Santo Natal, a Epifania, o batismo, e aí depois vão, pouco a pouco, os mistérios da vida de Cristo sendo celebrados ao longo do ano. E no último domingo do ano, então, concluímos esse ciclo anual celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo. O Evangelho evidencia a natureza desse reinado de Jesus, traz como texto um fragmento do relato da crucifixão de Jesus e aponta para o trono dele. E o trono dele é a própria cruz. Concede liberdade para que as pessoas possam acolhê-lo ou rejeitá-lo, acreditar no que ele ensina ou duvidar do que ele ensina. E ali, naquele cenário da cruz, onde ele se encontra estendido, onde ele se encontra pregado, temos alguns indiferentes, em meio à multidão que também acompanhou esse momento, como tantos curiosos que acompanhavam aquele percurso de Jesus. Temos ainda alguns que zombam dele, como soldados, como um dos ladrões, e temos também outros que o acolhem, Maria, João, as piedosas mulheres, o ladrão também que se converteu. E a este ladrão arrependido, este ladrão disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Todo tipo de pessoas encontramos diante de Jesus. Indiferentes, zombadores, pessoas que têm fé. E assim hoje também. Hoje ainda temos os indiferentes, temos aqueles que zombam da fé e temos aqueles que professam a fé. E esse reinado de Jesus, que dá liberdade para que possam acolhê-lo ou rejeitá-lo, também manifesta perdão e misericórdia. Como fez com a mulher pecadora, como fez com Zaqueu, e nesse momento como fez também com o ladrão, e como fez com cada um de nós. Ele reina sobre nós, nos dando perdão, e nos dando a oportunidade de recomeçarmos. Ele reina desejando conduzir as pessoas à salvação, aonde de fato o seu reinado será esplendoroso e pleno. E assim disse ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Continua do mesmo modo hoje, repito, tendo os que são indiferentes, os que zombam e os que acolhem. O nosso comportamento aponta para que tipo de atitude em relação ao reinado de Jesus? O teu comportamento. O que aponta o teu comportamento? Jesus consegue ser o Senhor da tua vida? Disse muitas vezes, repito, o fato de estarmos na igreja não significa que permitimos e que temos docilidade com Jesus e que permitimos ser conduzidos por Ele. Por isso da pergunta. É preciso permitir que Ele reine em nossa vida do interior para o exterior, para que não sejamos, ou que não caia sobre nós,
aquela repreensão repetida de Jesus sobre os mestres da lei, chamando eles de hipócritas. Então o processo é de dentro para fora, permitindo que Ele reine em nossa inteligência, mediante o esforço por conhecer mais a Deus e as verdades que Ele revela. Há esse esforço na tua vida de conhecer mais, de buscar instrução, formação, ainda mediante o acatamento amoroso da vontade de Deus sobre a nossa vida, conhecendo e acolhendo a sua vontade, mesmo que nos custe. Permitimos que Ele reine sobre nossa inteligência, permitimos que Ele reine sobre nossa vontade, para termos força e capacidade de amar, renunciando a nós mesmos, porque o amor supõe renúncia. É assim na família, é assim na lida com a amizade, e também é assim na fé. Então, eu permito que Ele reine, governando minha vida e exigindo de mim renúncias, para que consigamos identificar nossa vontade com a vontade divina, ao ponto de desejar o querer de Deus. Permitimos que Ele reine sobre nossa vontade, ao ponto de que nossa vontade se identifique com a vontade de Deus. Permitimos que Ele reine em nosso coração, de modo que nenhum amor humano e nenhuma realidade material se anteponha ao amor que somos chamados a manifestar a Deus. Porque o mandamento é esse: ame Deus sobre todas as coisas. Mas permitimos que Ele reine sobre nós ao ponto de nenhum amor humano e nenhuma realidade material se antepor a esse amor? Permitimos que Ele reine em nosso corpo, tendo cuidado com a nossa saúde, crescendo na consciência de sermos templos de Deus, tendo cuidado de guardar nosso corpo da exibição vaidosa e da instrumentalização do prazer. Permitimos que Ele reine sobre nós. Permitimos que Ele reine sobre o nosso trabalho e nosso estudo, para que o mesmo seja a expressão da providência de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas, para que seja contribuição para uma sociedade mais justa e fraterna, o nosso trabalho, o nosso estudo. Permitimos que Ele reine sobre o tempo do nosso descanso e do nosso lazer, para que nossa vida, em tudo, manifeste a nossa fé? Ou facilmente o negamos em tempos de viagem, de férias, de descanso, deixando de lado a oração e a Santa Missa? Agora vai chegar as férias e o que não falta na confissão do início do ano é o assunto falta de missa. Quando celebramos hoje Cristo Rei, é fácil cantar, é fácil professar o credo, mas é preciso parar um instante e refletir com honestidade se de fato o que buscamos é colocá-lo como Senhor e Rei de nossa vida, de toda a nossa vida. Tudo em nossa vida é preciso que seja expressão do reinado dele, de modo a comunicar a sua presença santificadora. E nesse fim de semana, a igreja no Brasil abre mais um ano vocacional, mais um convite a refletirmos sobre as vocações, a vida consagrada, sacerdotal e matrimonial, e refletir sobretudo como em cada um desse caminho vocacional nos abrimos a esse querer de Deus. Esse processo de reflexão começa hoje
e vai se estender até o final do ano litúrgico de 2023. Tempo suficiente para que possamos pensar a nossa relação com a vontade de Deus. Vontade que tem que ser percebida, entendida, compreendida no estudo e na oração. Sem estudo e sem oração, não conseguimos ter a percepção do querer de Deus. E quantos caminham na igreja de domingo em domingo, de missa em missa, sem nunca ter parado para pensar o que Deus espera da minha vida, o que Deus deseja com a minha vida. Em primeiro lugar, com a vocação, e depois, já com o caminho decidido, ainda assim, retornar à pergunta para saber se no exercício da vocação o querer de Deus está ou não sendo realizado. Para que não sejamos hipócritas hoje, ao dizermos: Senhor Jesus, és o Rei da nossa vida, e dizendo isso, nossa vida, nossas escolhas, nosso comportamento aponte para outra direção. A coerência de vida é fazer com que a vida e aquilo que professamos caminhem em uma mesma direção. Eu não posso professar com os lábios a fé e com o comportamento e a vida negar aquilo que foi proferido com os lábios. Aqui se encontra a hipocrisia tantas vezes criticada por Jesus. Que Deus nos ajude a termos coragem suficiente para, pelo estudo e oração, buscarmos entender a vontade de Deus, amá-la e segui-la sempre, não importando o quanto nos custe. Que Deus nos ajude, assim seja. Amém.